Oi, eu sou a Tainara, eu me formei ano passado no ensino médio, trabalhava... Oi, eu sou a Tainara, eu me formei ano passado... Oi, eu sou a... Oi, eu sou a Tainara, eu me formei ano passado no ensino médio, trabalhava durante o dia e fazia o terceirão à noite e só podia me preparar para o Enem no período das 11 da noite até umas 3h30 da manhã. E eu já tinha um certo domínio sobre as matérias, mas me preocupava muito com a redação, porque em colégio público a gente não tem aula de redação nem um... Fala galera do Instagram, bora lá para mais uma aula. Bora lá para mais uma aula. E você que está aqui no YouTube, seja bem-vindo a mais uma aula do desafio Plano da Aprovação. Bem-vindo a mais essa aula aqui. Nessa aula aqui, gente, quem tá aqui? Deixa eu ver quem tá aqui em pleno sábado. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem aqui em pleno sábado, gente, porque sábado tá aqui. Sábado e ainda no fim de semana de um feriado, né? Só para quem quer muito, muito, muito ser aprovado mesmo. Inclusive, já coloca aí, ó, quem quer fazer com que esse seja o último Enem da sua vida. Coloca aí se você quer que esse seja o último Enem da sua vida. Deixa eu ver. Tá tudo certo aí? Conexão, tudo certo? Boa noite, pessoal. A aula de hoje vamos falar sobre redação. Redação, que é o que vocês falam muito, que precisam de ajuda. Hoje a gente vai falar muita coisa legal sobre redação. Muita gente aí quer fazer com que esse seja o último Enem da sua vida. E sim, ó, hoje é o 5º dia do desafio Plano da Aprovação. E, gente, hoje, sábado, você vai olhar e falar assim, Débora, nossa, mas hoje não tem tanta gente, o pessoal tá desistindo. Lembra lá que no primeiro dia do desafio eu falei, cara, é assim mesmo, é igual no Enem, que é o seguinte, muita gente se inscreve, muita gente vai lá, fala que vai estudar, mas muita gente desiste no meio do caminho. E esse é o problema, que muitas pessoas vão desistir no meio do caminho. E como eu disse, muitas vezes a gente não consegue muitas coisas na nossa vida, não é porque a gente tentou e não conseguiu, é porque a gente desistiu. Então se você tá aqui hoje, no sábado, estudando pra redação, meu, você merece sim ser aprovado, tá? Bora lá então entender. Hoje, como a nossa aula inteira é sobre redação, a aula inteira, tá? Eu vou te falar como você faz pra ter ideia sobre redação, o que você coloca em cada parte da sua redação, a gente vai falar sobre isso. E hoje, depois de terminar essa aula aqui, o nosso sorteio, né, que a gente faz todas as aulas, o nosso sorteio é do meu curso de redação. Claro, né, a gente vai falar tudo sobre redação aqui. Depois de terminar essa aula, a gente vai sortear aqui, então, o curso de redação, o meu curso, tá? Então fica até o final para você saber qual que é a frase da aula, para você comentar e participar do sorteio, tá? Gente, sabadão, quem não se inscreveu, quem não deu like aí no vídeo, dá like, se inscreve aqui no canal, em breve a gente vai ter mais vídeos aqui, já dá aí o like e se inscreve no canal, tá? Vamos lá, alguém aqui tem dificuldade em redação, gente? Coloca aí no chat pra mim pra eu saber. Você tem dificuldade em redação, em alguma parte da redação? Tem dificuldade? Tipo, ai, Débora, qual parte que tem? Me conta aí no chat, eu já até vou dando uma olhada aqui também. Me conta aí, muita gente fala, Débora, tem muita dificuldade, sento e as ideias não vêm. Eu tento fazer, mas eu não entendo a estrutura. Aqui nessa aula aqui eu vou te dar várias ideias, você às vezes vai ver a redação como você nunca viu na sua vida, tá? Você vai entender agora por que às vezes você não tem ideias para sua redação e como que você faz para ter essas ideias, tá? Agora é o seguinte, redação é um assunto muito extenso, tá? É uma área inteira do conhecimento do Enem. Da mesma forma como você não aprende tudo de matemática em 1 hora, a redação também você não vai conseguir aprender 100% aqui em 1 hora, tá? Pensa assim, ó, o curso que eu vou sortear, né? Esse curso que eu tenho, que é o curso Segredos da Redação Perfeita do Enem, ele tem mais de 10 horas, só o curso de redação. E a gente tem uma aula aqui que vai durar mais ou menos 1 hora. Então eu não consigo explicar 100% de tudo, tá? A gente tem uma apostila duas apostilas com mais de 100 páginas cada um para explicar todo o curso. E, meu, se a gente fosse falar assim de uma partezinha aqui, mas eu vou pegar, o que eu vou fazer nessa aula aqui, tá? Eu vou falar da parte que realmente vai fazer com que você tenha mais chances de acertar o tema da redação, de saber fazer uma redação sobre qualquer tema, que é sobre como que você pensa quando você olhar para o tema da redação, como que você tem ideias para qualquer tema. A gente vai falar sobre como que você faz para ter o que colocar dados, citações, frases, referências, tudo isso na sua redação, tá? Então eu quero fazer essa aula render bastante, tá? Pra gente colocar muito conteúdo aqui. Redação, muita gente sabe, redação ela é muito importante no Enem, tá? É uma das partes mais importantes
do Enem e muitas pessoas não tiveram aula de redação na escola, poucas pessoas fizeram redações na escola e para a maioria dos cursos, lembra que ontem a gente falou sobre o cronograma, que você tem que olhar o que vale mais para o seu curso? Na maioria dos cursos, redação vale muito, gente. E, como eu sempre falo, a redação é a única parte do Enem que a gente sabe exatamente o que vai cair. Você pode achar que você é ruim, pode achar que você não sabe escrever, mas você não pode negar que a redação é a única parte do Enem que você sabe exatamente o que vai cair. Você só precisa treinar exatamente para chegar próximo dos 1000 pontos. Em biologia, em química e física, você não consegue olhar para todas as matérias do ensino médio e falar assim, vai cair tal matéria no Enem. Não consegue. Agora, na redação, você já sabe as competências que são cobradas, você consegue saber quais são as competências, você estuda as competências, entende as competências, treina antes do Enem cada competência, vê o que você está fazendo de errado e aí você consegue chegar do Enem sabendo que você vai tirar próximo dos 1000 pontos. Vamos supor que alguém te fale hoje, olha, segredo aqui, tá? Em matemática, esse ano no Enem, com certeza vai cair questão de probabilidade. Com certeza vai cair função de primeiro grau. Com certeza vai cair uma função de segundo grau. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essas matérias que alguém tá te falando que vai cair e você vai estudar muito. Por quê? Porque você tem certeza que vai cair. Na redação a gente consegue saber o que vai cair, a gente consegue analisar as competências. E é por isso que você precisa focar tanto na redação. Ela é a parte do Enem que ela é mais fácil de chegar próximo dos 1000 pontos. É bem mais complicado você chegar próximo dos 1000 pontos em matemática, em natureza, em linguagens, em humanas. Agora a redação, gente, não é com pouco esforço, tá? É com um pouco de esforço, sim. Você tem que treinar, você tem que praticar, mas você consegue sim chegar próximo dos 1000 pontos, tá? E tem gente que fala assim, Débora, então assim, já que a redação não vale tanto, se eu for bem na redação e mal nas outras áreas do conhecimento, eu consigo ser aprovado? Depende, tá, do curso que você quer, mas essa não é a ideia. A ideia é que você tem que acertar o maior número de questões em todas as áreas do conhecimento e não ficar só na redação, porque você vai jogar sua aprovação inteira só nas costas da redação. Não faz sentido, né? Então, você precisa ir super bem na redação e nessa aula aqui você vai entender como que você faz isso. E também acertar as outras questões, treinar simulados para você melhorar nas outras áreas do conhecimento. Então, não é só a redação também. Só que a redação, eu te falo, eu te garanto que é mão no fogo, porque eu já tive vários alunos que não sabiam nada de redação. Nunca tinham escrito uma redação na vida, nunca tinham olhado, escreviam até errado, o português não era bom. E com treino, tá? Com técnica, você consegue sim melhorar a sua redação, consegue sim conseguir chegar bem próximo dos 1000 pontos, tá? O que você precisa saber para ir bem na redação? Gente, vocês já viram que eu já comecei essa aula aqui, já colocando conteúdo, colocando muita coisa aqui. Inclusive, vou até pedir para desligar o chat aqui. Depois eu posso até ver umas perguntas aqui que eu tô vendo que eu tô recebendo. Vou até pedir para desligar o chat para vocês já irem prestando atenção aqui para ninguém piscar, tá? Porque senão vocês vão piscar aqui e perder conteúdo. O que você precisa saber para ir bem na redação? Primeira coisa, como que é avaliada? Você precisa saber como a redação é avaliada, tá? As competências. Você precisa saber quais são as competências, tá? O que são as competências? São as formas como o corretor vai te avaliar no texto que você escreveu. Então, tipo assim, ó, por exemplo, todo mundo que vai fazer o Enem escrever um texto, tá? Eles precisam de parâmetros, ou seja, de regrinhas para falar que tal texto tá bom e tal texto não está. As competências nada mais são do que isso. É como se fossem essas regrinhas, tá? Então, você precisa saber quais são essas regrinhas, você precisa ter isso na sua mente. E quando você vai escrever um texto, você vai entendendo se você está colocando essas regrinhas que o corretor está procurando ou não. Às vezes, é um pouco difícil de se entender o que está pedindo naquela regrinha. Então, você pega lá a competência do 2 do Enem. Lá, só na competência 2, tem 3 coisas que eles estão te pedindo, tá? Tá pedindo para você escrever uma dissertação argumentativa, entender o tema proposto. E com isso, algumas competências você não consegue entender exatamente o que está pedindo. Lá no meu método, eu uso o método dos padrões. Padrões é exatamente o que é o que o corretor está buscando, tá? Nessa aula aqui, eu não quero te falar sobre essa questão das competências. Por que eu não vou ficar te falando das competências? Porque isso você acha no Google. Se você terminar essa aula aqui, tá? Depois dessa aula, jogar no Google assim, quais são as competências do Enem? Você vai achar em 1 segundo. E eu não vou gastar o nosso tempo aqui com coisas que você acha no Google. Eu vou gastar o nosso tempo aqui com coisas que você não vai achar no Google, tá? Então, depois de terminar essa aula aqui, se você não conhece as competências do Enem, as regrinhas que o corretor vai avaliar, joga no Google e entenda as 5 competências do Enem. Não vou gastar o nosso tempo aqui. Mas a primeira coisa que você precisa saber para conseguir tirar uma boa nota na redação é quais são essas competências que são avaliadas, tá? Agora, vamos lá.
dois primeiros passos para você conseguir mandar bem na redação. Antes mesmo da gente falar de ideias, antes mesmo da gente falar sobre como que você tem dados, citações, frases, tudo para você colocar na sua redação, tem 2 primeiros passos que poucas pessoas fazem, mas que fazem diferença demais na sua redação, na escrita do seu texto. E eu quero que você anote isso daí, se você tá com papel, uma caneta, já anota isso aqui, porque esses 2 passos que eu vou te passar aqui, a um primeiro momento você pode falar assim, Débora, mas isso aqui vai mudar minha nota? Eu te garanto que vai, tá? Eu te garanto que vai. Primeiro passo para você mudar a escrita do seu texto, para você conseguir escrever uma boa redação, é preparar a sua mente para escrever esse texto. Sério, isso daqui faz toda a diferença do mundo. Porque, gente, tem muitas pessoas que vão escrever uma redação, só que elas estão cheias de crenças limitantes na mente. O que são essas crenças limitantes? Fala se você não pensa isso aí quando você vai fazer a sua redação. Você pensa assim, ó, putz, nunca tive aula de redação na escola, ou tive poucas aulas e nunca fui bem, então eu não vou conseguir escrever a redação do Enem. Nossa, eu não leio, eu não gosto de ler, nunca fui um bom leitor, eu não vou conseguir escrever a boa redação. Eu nunca consigo ter ideias, eu até tento, mas nunca consigo. Eu não sou tão inteligente assim, eu não sou bom de escrita, eu já tentei escrever. Isso são crenças limitantes. Quando você vai escrever a sua redação e você tá cheio desses pensamentos na sua mente, você não consegue escrever um bom texto. Por quê? Porque essa sua mentalidade está te travando, tá? E aí, gente, muitas pessoas mandam mensagem falando assim, Débora, o que eu mais tô gostando do desafio plano da aprovação é que eu tô vendo que eu consigo ser aprovado se eu seguir as técnicas e os métodos certos. E, gente, a redação é a mesma coisa. Redação nada mais é do que técnica e prática. Você treina, você vai lá, você entende a técnica, você faz a prática e depois que você faz a prática, você vai lá e vai melhorando até chegar à data do Enem. Você, eu não te conheço, mas independente de qual ano você tá indo da escola, independente se você já escreveu uma redação na sua vida, independente se você já tá aí escrevendo esse ano ou não, se você nunca escreveu, se você vai começar agora, você consegue sim escrever uma boa redação. Para com essas crenças limitantes da sua cabeça. Se você fica contando essas histórias pra você mesmo, falando que você não é capaz, falando que você não pode, falando que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Agora, se você muda a sua mente e fala, olha, eu realmente tenho dificuldade, tá? Eu realmente tenho uma dificuldade aqui, mas eu vou melhorar, mas eu vou pegar a técnica, eu vou treinar e vou conseguir, você também consegue, tá? Então, redação, ela não é talento. Redação, ela é técnica. Redação não é dom, não é a pessoa, nossa, que pessoa, olha que texto, a pessoa é muito boa, ela escreve muito bem. Não, ela simplesmente tem uma técnica que você não tem, tá? É só isso. Então, tira essa crença limitante, tira esses problemas da sua mente que você fala, poxa, eu não consigo. Quando lá vários alunos meus entram no curso de redação, muitos deles, gente, mas muitos mesmo, tá? Eles conseguem em apenas um mês aumentar a nota deles 400 pontos. Ou seja, tem gente que entra lá no curso tirando 400 pontos na redação. A pessoa chega lá, faz uma redação, quando corrige 400 pontos. Imagina o desespero da pessoa. 400 pontos. Gente, vários. Aprender a técnica, olha o que estão errando, porque lá no curso, o que a gente faz, tá? A gente sempre é focado nisso. Olha, você tirou esses 400 pontos, o que tá faltando? O que são esses 600 pontos que você errou que a gente precisa consertar para conseguir chegar à sua nota próxima dos 1000? Então, muitos deles, tá? Começam tirando 400 pontos e depois de um mês estão conseguindo tirar 800 pontos. Essa é a média, tá? Aumento de 400 pontos ali dentro de um mês e meio, 2 meses no máximo. Ou seja, como tá faltando 6 meses pro Enem, por isso que eu estou te falando que dá pra você mudar a sua nota na redação, tá? Então a primeira coisa é essa, o primeiro passo pra você mandar bem na redação, mentalidade, você entender que você pode sim tirar uma boa nota na redação, desde que você tenha a técnica na sua mão e você treine bastante com essa técnica aqui, tá? E o segundo passo pra você mandar bem na redação é você entender que você tem uma missão quando você está escrevendo uma redação. A sua missão é impressionar o corretor da redação. Quando você estiver escrevendo o seu texto, você precisa pensar e entender que você está escrevendo aquele texto para alguém ler e que esse alguém, ele precisa ficar impressionado com aquilo que você está escrevendo, aquilo lá que você lê, o que ele tá lendo, né? O que você escreveu. Ele precisa ficar impressionado. Então, quando você tá escrevendo um texto, você pensa, poxa, isso aqui que eu tô escrevendo, essa frase, essa citação, esses argumentos, eles estão fazendo o corretor ficar impressionado com o meu texto? Se sim, ótimo, você tá no caminho certo, tá? E como que você impressiona o corretor? É colocando coisas de outro mundo? Não, é simplesmente dando ao corretor aquilo que ele tá buscando, que são os padrões da redação, que são as competências certas, tá? Então, é assim que você
impressiona o corretor. É dando a ele simplesmente o que ele quer. Só que quando você não sabe o que ele quer, quando você não sabe colocar um dado, uma citação, quando você não sabe, você olha para o tema da redação e você não consegue ter uma ideias, você simplesmente não consegue escrever nada ali e você não impressiona o corretor. E é por isso que a gente está falando aqui nessa aula sobre como ter ideias para sua redação, como que ter frases, citações, tudo para sua redação, tá? Ó, eu vou falar aqui agora, antes da gente passar para essa parte das ideias, qual que é o esqueleto da redação, tá? O que que você tem que colocar em cada partezinha da redação. Por que que eu vou falar isso aqui agora? Porque muitos de vocês ainda têm essa dificuldade. Débora, eu olho para a redação, eu não sei nem por onde começar. Então, o que que eu quero falar? Sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que que tem que ter em cada uma dessas partezinhas. Então, se você é aquele aluno que ainda não sabe essa questão da redação, o que que tem em cada parte da redação ali, entenda isso daqui, anote, porque você vai precisar, e no decorrer da aula a gente vai falar sobre cada desses pontos, vai falar algumas coisas para você colocar em cada um desses pontos. Então eu vou te falar aqui o esqueleto de uma redação para que você consiga chegar próximo dos 1000 pontos, tá? Vamos lá, primeira coisa, já pega um papel para você anotar, porque isso aqui é muito importante, tá? Vamos lá. A redação, ela é dividida em, geralmente, tá? 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, tá? Agora, beleza. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Agora, a pergunta que fica é, Débora, o que que eu coloco? O que que é a estrutura dentro de cada um desses parágrafos? E é isso aqui que eu vou te falar aqui agora. Primeira parte da redação, a introdução. O que que você coloca? São 3 partes dentro da introdução. Então, aquele primeiro parágrafo que você vai escrever no Enem, ele tem 3 partes. A primeira parte eu vou citar todas e depois eu vou te mostrando uma a uma, tá? Então, dentro da introdução, você tem que colocar o seguinte: contextualização, tema e tese, tá? Introdução da redação, contextualização, tema e tese, tá? Tese também pode ser chamado de ponto de vista, ok? Então, contextualização, tema e tese. Introdução. O que é a contextualização dentro da sua redação? O que é a contextualização? Que é a primeira partezinha, você vai começar o seu texto contextualizando, tá? A contextualização nada mais é do que você falar de forma geral e rápida, tá? Dentro do seu texto, explicando algo que tem a ver com aquele assunto lá, algo que tem a ver com o cenário daquele tema lá. Você não tá falando especificamente do tema ainda, tá? Você ainda não está falando. É como se fosse, tá? Você puxando o assunto sobre aquela conversa. Então, você tá puxando o assunto ali sobre aquele tema. Então, por exemplo, tá falando, o tema da redação é alguma coisa relacionado à persistência da violência contra a mulher, que foi um tema que já caiu no Enem. Se você começa falando sobre como que a mulher é vista nos últimos 100 anos, como que foi alguma mudança, você cita um fato histórico sobre a mulher nos últimos anos, tá? O que está mudando com a mulher, você está contextualizando, você ainda não está falando sobre a violência contra a mulher, você está falando sobre o tema parecido, mas ainda não está falando exatamente do tema. Isso é contextualização, é aquele começo de conversa, aquela conversa ali mole, sabe? Aquela conversa de início. Contextualizei o tema. Depois que eu passo essa contextualização, eu vou para a segunda parte da introdução, que é o tema. Eu contextualizo e depois eu apresento o tema, que é o tema que será realmente discutido ali naquele seu texto. Então, eu contextualizei, coloquei o tema e depois eu fiz uma tese. O que é a tese? A tese é o direcionamento que você vai dar para o seu texto, ou seja, sobre o que a gente vai falar, quais são os argumentos que eu vou defender aqui no meu texto. Então, eu contextualizo, coloco o tema e depois eu faço uma tese. Gente, só para explicar aqui, eu não estou explicando para você como faz a redação do zero até o ponto final. Eu estou só passando por parágrafos, porque, como eu disse, a gente não consigo aqui pegar tudo que eu explico em 10 horas e explicar aqui em 1 hora. Então, eu tô só te passando aqui uma ideia pra gente entender essa parte de como que você tem ideias para qualquer tema, tá? Então, beleza. Introdução, contextualização, tema e tese. Se você fizer uma introdução contextualizando, colocando o tema e a sua tese da forma certa, a sua introdução já está perfeita, tá? Claro que para cada uma dessas partezinhas, para contextualização, para o tema e para a tese, tem técnicas do que você coloca lá dentro, tá bom? Essa é a introdução, contextualização, tema e tese. Depois você tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Os 2 parágrafos, eles são bem semelhantes. Na verdade, eles são iguais de estrutura, vai mudar o que você vai colocar lá dentro. O que tem dentro do desenvolvimento? Também são 3 elementos que tem dentro do desenvolvimento. O primeiro elemento é o tópico frasal, tá? O segundo elemento é a sua argumentação e o terceiro elemento é o fechamento da análise. Então, tópico frasal, tô falando do desenvolvimento agora, tá?
tópico frasal, argumentação e fechamento de análise. O que é cada um desses pontos aqui no seu desenvolvimento? O tópico frasal, o que é o tópico frasal? É quando você fala o que você vai discutir naquele parágrafo, tá? Então, você fala o que você vai discutir naquele parágrafo. Ó, se você estiver perdendo alguma coisa aqui, só anota e depois você vai pesquisar isso aqui, ou eu posso falar mais sobre isso lá no Instagram, posso falar mais sobre essa questão de cada uma dessas partezinhas, tá? Mas só anota isso aqui, porque realmente eu quero chegar na parte sobre as ideias da redação, mas por enquanto eu preciso falar disso. Então, anota. Ai, Débora, eu não entendi muito bem esse negócio de tópico frasal. E depois a gente pode explanar melhor esse tema, tá? Então, a primeira parte do desenvolvimento é o tópico frasal. É quando você faz um breve resumo do que você vai falar em seguida dentro daquele parágrafo do desenvolvimento. A argumentação é aquela parte super temida, que é a parte onde você vai explicar o seu ponto de vista e vai dar argumentos e mostrar o porquê o seu ponto de vista está certo. E a terceira parte, que é o fechamento da análise, é quando você faz uma análise crítica do que você acabou de falar no desenvolvimento e você faz alguma indignação por aquele problema ainda continuar existindo. Então, desenvolvimento, os dois parágrafos, eles têm essas três partes: tópico frasal, argumentação e fechamento de análise, tá? Então, como eu disse, anota, isso aqui vai começar a fazer sentido daqui a pouco mais, e nosso objetivo aqui não é falar sobre cada um, é só para você entender a estrutura. Por último, nós temos a conclusão da sua redação. Quais são as partes da conclusão? Também são 3 partes na conclusão. A primeira parte é o anúncio da proposta de intervenção. É quando você está anunciando o que você está falando sobre, vai começar uma proposta de intervenção. A segunda parte é a tão comentada proposta de intervenção. E a terceira parte é a frase final do seu texto, tá? Então, a conclusão tem essas 3 partes: anúncio da proposta de intervenção e frase final de texto. O que é o anúncio da proposta de intervenção? Lembra que no desenvolvimento a gente estava discutindo o assunto, dando argumentos ali porque o seu ponto de vista está certo? Quando você está fazendo isso, você está argumentando, discutindo. Quando você vai passar para a conclusão, você vai começar a dar uma solução para o problema. Só que antes de dar essa solução, que está na proposta de intervenção, você precisa mudar de assunto. Você está lá discutindo um tema, você precisa fazer o anúncio da proposta de intervenção. Ou seja, mostrar que você está mudando de um assunto de discussão de problema para propor uma solução. E aí que você vai fazer aquelas frases tipo: portanto, cabe-se analisar todo esse cenário. E aí você começa a sua proposta de intervenção. Você está mostrando que você está mudando de assunto, tá? Mudando de tom ali da conversa. A proposta de intervenção é justamente o detalhamento de como que você vai solucionar aquele problema do texto. Então, nesse caso aí, né, da persistência da violência contra a mulher, você vai fazer uma proposta de intervenção para mostrar como que essa persistência da violência contra a mulher, como que isso tem que ser resolvido. E por fim, a frase final do texto, que vai fechar o seu texto, mostrar que ele realmente acabou, mostrar que realmente aquela sua proposta, ela faz sentido e que ela realmente resolveria aquele problema, tá? Então, como eu falei, só anota se você não sabe cada uma dessas partes, para você ir acostumando com o estilo da redação, para você começar a entender mais sobre como funciona a redação. Passando aqui rapidinho, introdução, tem a contextualização, tema e tese. Introdução, contextualização, tema e tese. Desenvolvimento, tópico frasal, argumentação, fechamento de análise. E conclusão, anúncio da proposta de intervenção e frase final do texto, beleza? Agora que você entendeu a estrutura da redação, entendeu que precisa saber as competências, a estrutura, agora sim nós vamos para a parte de como que você faz para ter ideias para a sua redação. O que são ideias para a sua redação? É quando você olha para o tema e você consegue entender o que você escreve nessas partezinhas do texto que eu acabei de comentar. Deixa eu só beber água, porque senão, gente, como vocês não estão com o chat ligado, eu esqueço de beber. Ótimo! Como que você faz para ter ideias para a sua redação? Já anota isso aqui que eu vou falar, porque isso aqui que eu vou falar trava muita gente na hora de escrever. A primeira coisa que você tem que entender sobre a redação é que para escrever uma boa redação que chegue próximo aos 1000 pontos do Enem, você não precisa de criatividade. Muitas pessoas acham, falam assim: Débora, eu não consigo escrever ideias na minha redação, porque eu não sei, eu não sou criativo, eu não consigo criar nada na hora da redação, e na hora da redação só tem eu, Deus e o tema ali. Gente, redação não é criatividade, redação é combinatividade. Qual que é a diferença entre criatividade e combinatividade? Criatividade é quando você acha que do nada vai surgir alguma informação na sua mente. Já a combinatividade, quando você entende que a redação é uma combinatividade de elementos, a combinatividade nada mais é do que elementos que já tem na sua mente e você vai combinar aquilo ali e jogar para o seu texto.
Quando você entende que a redação ela é combinatividade, ou seja, são elementos que já estão na sua mente e você vai colocar no texto e não criar do nada e tentar inventar do nada na hora da redação, você começa a se fazer a pergunta, ok, se eu preciso ter elementos na minha mente para escrever, como que eu faço para ter mais desses elementos na minha mente para que eu consiga combinar, para que eu consiga colocar no meu texto? E aí, muitos estudantes falam assim, Débora, eu tô aqui estudando pro Enem e eu quero ter muito repertório, eu quero saber o que escrever sobre qualquer tema. E sabe como que eu faço isso? Eu assisto todos os jornais, todos. Eu não pulo um jornal, ou pelo menos um jornal por dia eu assisto para saber o que está acontecendo no mundo, para ter elementos, para quando eu for escrever minha redação, eu vou saber o que escrever. Gente, se você é essa pessoa que todo dia fica aí vendo jornal, assistindo jornal, entrando em site de notícias para ver jornal, cuidado. Por quê? Porque isso é um mau gasto do seu tempo. O que acontece, gente? O jornal, quando você assiste jornal aí, vamos supor que você passe 1 hora do seu dia assistindo um jornal. Nessa 1 hora, você vai ver ali 95% das coisas que não fazem diferença nenhuma pro Enem, tá? Então, vai gente falando mal do Bolsonaro, ou falando bem, dependendo do jornal, falando só sobre a vacina, sobre o coronavírus. Gente, o Enem, ele é muito mais amplo que isso. Você tem que entender que a prova do Enem, ela não é feita agora, tá? A prova do Enem, que vai ser daqui a 6 meses, essas questões, elas já foram feitas esse ano, ou o ano passado, ou há mais tempo, tá? Eles têm um banco de questões. A redação também, quando ela é decidida faltando muito tempo pro Enem, tá? Então, se você ficar assistindo jornais e falar, Débora, eu tô querendo fazer, aprender muitas coisas para colocar na minha redação, essa não é a melhor forma. Não é bom você pegar e fazer essas questões de assistir jornal para você entender sobre a redação. Essa técnica que eu vou te ensinar aqui agora, você pode usar esse mesmo tempo que você utilizaria para ver jornais, para ficar bem informado, usar essa técnica aqui, que você vai, com certeza, ter muito mais chances de ter o que escrever na sua redação, de conseguir acertar o tema, ou de ter o que escrever sobre o tema que vai cair, tá? E aí, isso que eu vou te mostrar agora. Como que você faz, já que a redação é uma combinatividade, você precisa ter elementos na sua mente para colocar no seu texto, como que você faz para ter esses elementos, tá? Então, eu vou te mostrar como que você faz e vou te mostrar uma técnica que chama técnica do caderno do repertório sociocultural. E depois eu vou te mostrar como que você faz para ter ideias para qualquer tema de redação, tá? Então, vamos lá. Qual que é essa técnica do caderno de repertório sociocultural? Essa é a técnica que você vai usar para ter elementos na sua mente, para colocar informações na sua mente e conseguir acessá-las no dia do Enem, no dia da redação, para que você consiga escrever a redação independente do tema que cair, tá? Então, vamos lá. Caderno de repertório sociocultural. Escreve aí, anota. Essa aula você tem que anotar muita coisa, tá? Porque, como são coisas de redação, eu preciso que você anote muita coisa para depois a gente voltar nesses temas aqui. Então, anota aí. Caderno de repertório sociocultural. Vamos lá. O que é esse caderno de repertório sociocultural? Ele é justamente um caderno, literalmente um caderno, que eu vou te ensinar como que você faz aqui agora, o passo a passo dele, em que você vai colocar esses elementos para você conseguir revisá-los e chegar no dia do Enem sabendo esses elementos para colocar na sua redação, independente do tema, tá? Antes disso, para você entender, eu preciso que você entenda o conceito de macrotemas. Para você entender o caderno de repertório sociocultural, eu preciso que você entenda o conceito de macrotemas. O que são macrotemas? Macrotemas são temas amplos em que o tema específico do Enem se encaixa. Vou te explicar, tá? Vou repetir aqui. Macrotemas são temas amplos em que os temas específicos do Enem se encaixam. Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma prova aqui de 2018. Vamos lá. Primeira coisa, a redação do Enem, ela nunca cobra um tema extremamente amplo. Então, você não vai chegar na hora da redação do Enem e alguém vai pedir para você escrever e falar assim, ó, fale sobre a violência no Brasil, fale sobre a educação no Brasil. Não. O tema do Enem são temas específicos ou temas bem delimitados. Lembra que eu acabei de falar desse tema? Persistência da violência contra a mulher? Então, ele não fala assim, fale sobre a violência. Fale sobre a violência contra a mulher. Não, ele tá pedindo pra você falar da persistência da violência contra a mulher, tá? Então, ele não fala, fale sobre a mulher. Por quê? São temas muito amplos. O tema do Enem é um tema específico. Só que esses temas específicos também estão dentro de temas amplos. Então, por exemplo, tá? Vou pegar aqui o tema de 2019. O tema específico da redação de 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse foi o tema da redação, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema específico que você vai ter que escrever a sua redação. Esse tema aqui, ele tá dentro de um tema amplo. Qual que é o tema amplo que tá dentro disso aqui?
minorias e cultura, tá? Entenda esse conceito do macrotemas e daqui a pouco você vai ver o tanto que ele faz sentido. O tema da redação, então, é democratização do acesso ao cinema no Brasil. E o macrotema é minorias, ou seja, alguém não está tendo acesso a alguma coisa, tem uma minoria aí que não está tendo acesso a alguma coisa que ela deveria ter. E cultura, cinema tem a ver com cultura, tá? Beleza, vou pegar o tema de 2020, ano passado. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse é o tema específico. Você teria que ter falado, né, na redação, quem fez o Enem, sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ok? Ok. Qual que é o macrotema? O que eu teria, se eu soubesse de temas amplos? Quais os temas amplos que estão envolvidos aí? Saúde, ou seja, saúde, né? Doença mental tá dentro de saúde. Minorias também, pode falar, porque é uma minoria que tá sofrendo ali um preconceito por algum motivo, né? No caso aqui, a doença mental. E sobre preconceito, tá? Sobre preconceito. Esses são os macrotemas, tá? E aí, gente, esse conceito de macrotemas é uma das chaves para você fazer uma boa redação e ter ideias para a sua redação. Por quê? Em vez de você ficar tentando procurar aí qual é o tema que tem mais chances de cair no Enem esse ano, primeiro que isso aí é jogar na loteria, tá? Isso aí é uma das coisas que você menos tem que se preocupar. Ai, qual que é o possível tema do Enem esse ano? Não é assim que funciona. Por quê? Porque é muito difícil você acertar. O que você faz? Você estuda tantos macrotemas, tantos temas amplos, que se cair um tema específico sobre aquele assunto ali, você sabe escrever, tá? Então, o macrotema, ele serve para isso. O macrotema, ele serve para você, em vez de ficar tentando adivinhar o tema específico do Enem, você entende sobre vários macrotemas, tá? Vários macrotemas, e se cair alguma coisa, tá? Em relação a esse macrotema, você sabe escrever, o que escrever. Então, por exemplo, eu falei do Enem 2019 e do Enem 2020. Os dois Enems, tá? Os dois temas, eles têm a ver um pouquinho ali com minorias, tá? Um pouquinho a ver com minorias. O primeiro é democratização do acesso ao cinema, tem a ver com uma minoria aí que não tem acesso ao cinema. E o segundo, a minoria ali que tá tendo um estigma associado a doenças mentais. Se eu sei alguma frase, alguma citação, algum dado referente a esse macrotema, eu poderia ter usado tanto na redação de 2019 quanto na redação de 2020. Tá vendo como você consegue pegar, através dos macrotemas, vários temas da redação? Você consegue aumentar as suas chances de saber cada tema da redação, vários temas, tá? E aí você vai perguntar, Débora, então eu tenho que saber todos os macrotemas? O ideal é que você saiba muitos macrotemas. E essa técnica do caderno de repertório sociocultural vai te mostrar exatamente como que você faz para treinar vários macrotemas. Mas beleza, quais são os macrotemas que têm maiores chances de cair no Enem, por o Enem ser uma prova social, uma prova que ela pega temas sociais? Vou citar alguns temas aqui, tá? Alguns macrotemas. Anote esses macrotemas aqui e eu vou te falar do caderno de repertório sociocultural. Você vai começar a fazer o seu caderno de repertório sociocultural para colocar esses elementos de citações, dados, referências a partir desses macrotemas, tá? Então anota aí, quais são temas macrotemas? Em vez de eu te falar assim, qual que é o microtemas ali, né? Em vez de eu te falar assim, sabe qual que é o tema que vai cair na redação esse ano? É a bactéria XYZ e como que ela vai impactar as próximas gerações. Não, eu posso falar aqui, olha, se você souber macrotema sobre saúde e sobre... pode ser sobre saúde mesmo, você consegue escrever sobre esse tema e sobre qualquer tema de saúde. Então vamos lá, anote aí que eu vou falar, até pegar uma água aqui. Eu vou te falar os macrotemas que tem grandes chances de cair no Enem, tá? Então anote aí, porque são temas, macrotemas que você precisa estudar, você precisa ter elementos na sua mente sobre esses macrotemas, tá? Não são os únicos, a gente tá sempre colocando mais macrotemas para você estudar, mas esses daqui são alguns deles. Anote aí quais os macrotemas que você precisa saber para conseguir escrever uma redação e aumentar suas chances de acertar o tema. Primeiro macrotema, saúde. Vai anotando aí, tá? Vou falar devagar. Pela primeira vez na vida eu vou falar devagar, para você anotar e conseguir estudar sobre esses macrotemas. Primeiro macrotema, saúde. Segundo macrotema, educação. Desafios da vida em sociedade. Como que a gente tem a vida em sociedade, ela tem alguns problemas. Segurança. Violência. Devagar. Segurança, violência, problemas da sociedade moderna, tecnologias. Anota, gente, tô falando anota, só anota. Minorias, acabei de dar 2 temas aqui, né? Minorias. Meio ambiente, tá? Mobilidade urbana.
Trabalho, as relações de trabalho, tá? Como o trabalho vai impactar na nossa vida. Movimentos sociais. Política. Núcleo familiar. Recursos naturais. Avanços tecnológicos e seus impactos na sociedade. Liberdade de expressão. Liberdade de gênero. Expressões artísticas, tá? Anotou? Esses daqui são alguns macrotemas que você precisa saber, porque tem grandes chances de cair no Enem. E você sabendo falar coisas sobre esse tema, elementos sobre esses macrotemas, as chances são que você chegue na hora do Enem e você tenha o que escrever sobre esses macrotemas. Débora, o que eu preciso saber sobre esses macrotemas? Você precisa saber dados, referências, citações, notícias atuais e alusões históricas. Calma, vou te explicar agora como que você faz isso dentro do caderno de repertório sociocultural. Vou te citar de novo, você precisa de saber de dados, referências, citações, notícias atuais e alusões históricas, tá? E é justamente isso que você vai colocar na sua redação se cair algum desses macrotemas, tá? Então pronto, agora que você entendeu o que é macrotema, eu vou te falar do método do caderno de repertório sociocultural, que é justamente o método que eu utilizo, o método que eu vou te ensinar, para você ter o que escrever na sua redação, independente do tema que cair, tá? Eu vou te ensinar aqui, depois eu vou te ensinar na prática, o passo a passo, e depois eu vou pegar um tema aqui e vou te mostrar na prática como que você faz o seu caderno, tá? O caderno de repertório sociocultural nada mais é do que um caderno literal, tá? Um caderno que você vai usar, e você vai colocar esses elementos dos macrotemas, tanto dados, citações, referências, alusões e notícias atuais, tudo isso em um caderno, e você vai treinando as redações e aumentando o seu repertório sociocultural no decorrer do ano, tá? Então anota aí como que você faz o seu caderno de repertório sociocultural, tá? Esse caderno de repertório sociocultural, ele ajuda para a redação, ele ajuda você a ter o que escrever sobre a redação, já que a redação não é criatividade, é combinatividade. E ele também ajuda no restante do Enem. Por quê? Porque o Enem, ele tem várias questões desses temas também. Então, ele cai coisas sobre saúde em linguagens, cai sobre meio ambiente em linguagens, cai isso em outras áreas do conhecimento. Então, esse caderno aqui não é só para redação, ele é também para as outras áreas do conhecimento do Enem, tá? Então, vamos lá. 5 passos para você criar o seu caderno de repertório sociocultural e ter o que escrever na redação independente do tema, tá? Vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar um caderno, literalmente um caderno. Pegue um caderno e você vai a cada 4 páginas, ou seja, gente, folha é frente e verso, página é página 1, vira a folha é outra página, tá? Então, a cada 4 páginas ou 2 folhas, você vai colocar no topo delas um macrotema. Como que você vai fazer isso? Então, beleza, vamos lá. Peguei meu caderno. Página 1, coloquei lá, macrotema saúde. Faz só isso por enquanto, tá? Não vai anotando aí. Página 1, macrotema saúde. Tem a página 2, deixei ela em branco. Página 3, deixei em branco. Página 4, deixei em branco. Próxima página, página 5, meio ambiente. Coloquei escrito meio ambiente, virei a página. A página 6 está em branco. Página 7 em branco. Página 8 em branco. Página 9, violência. Coloquei lá, macrotema, violência. Então, você faz isso. A cada 4 páginas, você coloca um macrotema. Beleza? Essa é a primeira parte do caderno de repertório sociocultural. Pronto, agora o segundo passo para você montar o seu caderno de repertório sociocultural é o seguinte. Nessas 4 páginas que você deixou para cada macrotema, você vai escrever em cima ali, tá? Sei lá, vou pegar só o primeiro macrotema de saúde. A primeira página aí você escreveu macrotema saúde. Nessa mesma página você vai escrever assim, ó, dados estatísticos e referências sobre saúde. Então, macrotema saúde, primeira página, dados estatísticos e referências sobre saúde, ok? Beleza, ótimo. Segunda página, página 2. Citações e frases sobre saúde. Show? Página 3. Notícias atuais sobre saúde. E página 4. Alusões históricas sobre saúde. Tá? Pronto. Isso aqui é o seu primeiro parte do caderno de repertório sociocultural sobre saúde. Próximo aí, eu acho que eu falei sobre meio ambiente, né? O segundo macrotema. Página 5. Macrotema meio ambiente. Vamos lá. Dados estatísticos e referências sobre meio ambiente. Página 6, a página de trás. Citações e frases sobre meio ambiente. Página 7, notícias atuais sobre meio ambiente. E página 8,
alusões históricas sobre meio ambiente. Então você vai criando seu caderno, a cada 4 páginas você coloca um macrotema e você sempre vai colocar na primeira página daquele macrotema dados estatísticos e referências, citações e frases, notícias atuais e alusões históricas, tá? Na 4ª página. Então, a cada 4 páginas, você vai ter uma página para cada um desses macrotemas, para cada uma da parte desses macrotemas, tá? Pronto! Isso aqui você está montando a estrutura do seu caderno de repertório sociocultural. Agora, a cada redação de treino que você for fazendo, você vai preenchendo esse caderno com os macrotemas, tá? Quanto mais redações você fizer, mais você estará preparado para esse macrotema. Então, por exemplo, você pega essa redação de 2020, que é o estigma associado às doenças mentais no Brasil, você vai ter macrotemas, você vai ter elementos sobre saúde, tá? Então, você vai fazer o seguinte, o passo 3 é você ir fazendo redações sobre vários macrotemas. Então, peguei esse aqui que é sobre saúde, que é sobre minorias. Agora, eu vou pegar um outro tema que fala sobre violência contra a mulher, é um outro macrotema. E eu vou preenchendo esse caderno com citações na primeira página, né? Dados estatísticos e referências, citações e frases, notícias atuais e alusões históricas. E como que você faz isso, tá? Você vai literalmente, no 4º passo, você vai pesquisar, gente. Isso aí é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque que muitos de vocês não fazem isso daqui, que é o seguinte, quando você está treinando para a redação do Enem, você não precisa sentar na cadeira e achar que vai vir a ideia do nada na sua cabeça. Você precisa pesquisar sobre aquele tema. Você precisa ter citações, frases, referências sobre aquele tema. Então, sim, você vai para a internet e pesquisa. Eu quero saber citações sobre meio ambiente, você pesquisa, tá? Vou te mostrar então na prática como você faz essa pesquisa. Por quê? Porque sim, quando você está treinando para redação, você pode ir pro Google sim pesquisar. O que você não pode é faltando um mês pro Enem, você não ter estudado nada de redação e você achar que você vai aprender tudo. Mas agora que você está treinando redação, é o momento sim de você ir pro Google pesquisar. Então vamos lá. Como que você faz para pesquisar sobre os temas? Você vai literalmente jogar no Google. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de saúde, tá? Quero saber o macrotema de saúde. Beleza, eu vou lá no Google e jogo lá algumas perguntas, que é, quero saber dados e referências sobre saúde. O que você pode pesquisar sobre saúde? Você pode pesquisar o seguinte, pega o tema lá, o macrotema, e pesquisa sobre ele. Mas você pode pesquisar, por exemplo, como que são os dados de saúde no Brasil, tá? Como que é a população economicamente ativa? Quais são os dados de saúde? Quantos hospitais a gente tem no Brasil? Quantos hospitais por número de habitantes a gente tem no Brasil, tá? Quantas pessoas são mortas por dia por falta de estrutura? Então, se cair algum tema sobre saúde no Brasil, você já pode falar, olha, esse problema acontece porque tantos por cento da população brasileira não tem acesso a um hospital perto da sua casa, por exemplo. Por que você sabe disso? Porque você pesquisou. Você não sentou e falou assim, Deus, manda uma inspiração divina aqui para eu saber o que falar sobre saúde. Não, no seu caderno de repertório sociocultural que você vai fazer no decorrer do ano, você já vai ter esses elementos aqui. E quando você tem esses elementos aqui, você sabe o que escrever se cair algum tema. Então vá para o Google e pesquise tudo sobre saúde, referências, dados, tá? Número de hospitais, será que o número de hospitais no Brasil é suficiente para a população? Descaso com profissionais da saúde, pesquise sobre isso. Tudo que você conseguir pensar relacionado à saúde, você pesquisa e você coloca no seu caderno de repertório sociocultural. Gente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem vários dados sobre o Brasil, em qualquer tema que você quiser, sobre meio ambiente, sobre educação, sobre saúde. Então pesquise, joga aí, dados do IBGE sobre saúde, dados do IBGE sobre educação, dados do IBGE sobre meio ambiente. Então coloca lá, gente. Ele até tem, o IBGE, tá? Até um estudo em que ele pega as questões antigas do Enem e ele vai falando dados sobre aquelas questões. Então, uma questão sobre saúde, alguma proposta de redação. Ele pega aquilo lá e faz. Então, pesquisa no Google dados sobre saúde. E o que você vai fazer? Colocar no seu caderno de repertório sociocultural. Então, gente, isso aí é a coisa mais importante que você tem que entender aqui. Que você não vai, do nada, sentar e vai baixar o santo em você e você vai ter o que escrever na sua redação. Você precisa pesquisar antes do Enem sobre os macrotemas, tá? Vamos lá, citações e frases. Você alguma vez na vida já jogou no Google a seguinte coisa, frases sobre meio ambiente. Se você nunca fez isso, faça isso, você vai ver várias frases sobre meio ambiente, várias frases sobre saúde. Você coloca lá frases sobre violência contra a mulher, citações sobre, tá? Coloca isso, você vai ver várias citações de vários livros sobre, e você vai colocando tudo isso no seu caderno de repertório sociocultural. Beleza, pesquisei aqui sobre saúde, pesquisei
sobre meio ambiente. Por exemplo, eu fiz isso antes dessa aula aqui pra mostrar pra você que realmente tem, tá? Joguei no Google a seguinte frase. Eu joguei no Google assim, ó. Frases sobre saúde. Escrevi isso no Google. Olha as frases que saíram aqui, olha que legal. E eu colocaria isso aqui no meu caderno de repertório sociocultural. A frase, ó. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de uma doença. Imagina você, no Enem do ano passado, quando a gente estava falando sobre o estigma associado às doenças mentais no Brasil, e você, no seu caderno de repertório sociocultural, que você usou no ano inteiro para colocar os seus dados, referências, estatísticas e citações, você tem essa frase aqui, ó. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência da doença. Você acha que essa frase aqui se encaixaria no tema da redação? Com certeza, tá? E de onde que é isso aqui? Definição da Organização Mundial da Saúde, OMS. Você acha que você tiraria uma boa nota na redação usando essa frase? Com certeza. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Gente, essa frase aqui, colocou na sua redação, você não tem pra ninguém. E você consegue usar essa frase aqui em vários temas sobre saúde. Tá vendo como que você, quando você estuda o que colocar na sua redação, você consegue colocar sobre vários temas, mesmo que você não saiba especificamente qual que é o tema do Enem? Outra frase aqui que eu coloquei lá no Google. Frase sobre saúde. Olha essa frase aqui, ó. O homem joga fora a sua saúde para conseguir dinheiro. Depois, usa o dinheiro para reconquistá-la. Isso daqui você poderia usar, tá? Essa frase do Confúcio, é um pensador e filósofo chinês. Você poderia usar, por exemplo, se você tivesse na sua argumentação falando sobre que a doença mental às vezes está associada com o excesso de pressão, o excesso de trabalho, o excesso de produtividade que a gente exige. Então você pode falar sobre isso e você coloca essa frase. Olha, o homem joga, como diz Confúcio, o homem joga fora a sua saúde para conquistar dinheiro e depois usa o dinheiro para conquistar a saúde. Gente, é isso daqui. Você precisa colocar no seu caderno de repertório sociocultural tudo que você acha que você consegue usar no Enem, tá? Outras coisas, notícias. Você pode perguntar para as pessoas, olha, o que você lembra que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, tá? Pode perguntar para seus pais, para alguém que é mais velho que você. O que você lembra sobre o que aconteceu no Brasil sobre saúde? No nosso caso aqui, né, gente? Coronavírus, a gente não tem nem o que falar. Mas outras coisas aconteceram sobre saúde, tá? Aconteceu nos últimos anos. Converse com outras pessoas, jogue no Google, gente. O Google é o seu melhor amigo para você achar as coisas de redação. Notícias sobre saúde, pega lá, vai aparecer várias coisas. Alusões históricas, o que aconteceu na história da humanidade sobre saúde? Você vai pegar e colocar no seu caderno de repertório sociocultural. Houve alguma época que as pessoas não tinham condições de saúde e eu posso usar isso na minha redação caso caia um tema de saúde? Tem aqui teve alguma peste, alguma pandemia, outra pandemia, além do que a gente tá vivendo, tá? Por exemplo, teve muita gente que usou esse dado aqui, que é o seguinte, é uma alusão histórica, tá? Lá em Minas Gerais, eu sou de Minas, tá? Lá em Minas, em Barbacena, uma cidade de Minas Gerais, lá tinha um hospital, que era o Hospital Hospício. O que as famílias faziam? Isso, tipo, no início do século passado, tá? As famílias pegavam as pessoas que tinham problemas mentais e te jogavam lá como se nem fossem pessoas. Só que não era um hospital que cuidava das pessoas. Não, era um hospital que eles jogavam, literalmente jogavam as pessoas com doença mental lá e simplesmente deixavam elas lá. Então, muitos estudantes que sabiam disso usaram esse dado, essa informação, essa alusão na redação. Gente, o que você acha que o corretor, quando lê uma questão falando sobre Barbacena, o hospital, o hospício, você acha que o corretor vai pensar o que sobre a sua redação? Ele vai falar assim, caraca, essa pessoa aqui sabe muito sobre o que ela está escrevendo. Então, o caderno de repertório sociocultural, ele serve para isso, para você aumentar a quantidade de elementos que você tem e conseguir colocar na sua redação caso caia algum desses macrotemas, tá? Então, pronto, gente, calma, a gente tá aqui no quarto passo do caderninho. Deixa eu até repetir aqui. Primeiro passo, você pega o caderno e faz essa questão. Separa de 4 em 4 folhas e o segundo passo já é, em cada uma dessas folhas, tá? São 4 folhas, então lá, primeira folha, dados estatísticos e referência. Segunda folha, citações e frases. Terceira folha, notícias atuais. E quarta folha, alusões históricas. Eu falei folha, né, gente? Mas é página. Na primeira página, dados estatísticos e referências. Segunda página, citações e frases. Terceira página, notícias atuais e alusões históricas. E pronto, você tem aí isso para o macrotema. Comece a fazer redações sobre vários macrotemas e depois você vai para a internet ativamente estudar esses macrotemas, tá? Do jeito que eu falei aqui, joga no Google, converse com alguém, entenda para você ter o que escrever na sua redação. E agora o quinto passo e mais importante do caderno de repertório sociocultural, tá? Esse é um dos mais importantes, que se você pular esse passo aqui, tudo que você faz no seu caderno de repertório sociocultural não vai valer de nada. Que é
você precisa revisar periodicamente o que você colocou no seu caderno. Sim, você vai fazer revisões no seu caderno de repertório sociocultural. Por quê, gente? Como eu disse, não adianta nada você colocar um monte de coisas lá no seu caderno e simplesmente nunca mais voltar para ver o que está escrito ali naquele caderno. Não adianta. Você precisa fazer revisões pelo menos 2 vezes por semana. Então, 1 vez por semana você vai lá fazer sua redação. Sim, você precisa começar a fazer redações todas as semanas. Faz a sua redação. Você vai colocar e você vai colocar lá, beleza, minha redação dessa semana foi sobre meio ambiente, ok? Coloquei dados, citações, frases, alusões históricas, notícias sobre meio ambiente. Você vai revisar aquele conteúdo. Débora, eu fiz uma redação só sobre meio ambiente. Eu nunca mais no ano vou fazer uma redação sobre meio ambiente? É só uma vez que eu vou colocar todos os dados e citações? Não, você pode falar assim, ponto, fiz uma redação sobre meio ambiente aqui. Daqui a uns 2, 3 meses, ou perto do Enem, né, 4 meses, você faz mais uma redação sobre meio ambiente e coloca mais dados, mais citações, e você vai ver que, como você já escreveu uma redação sobre esse macrotema, você vai estar muito mais apto, com muito mais ideias para resolver aquela redação sobre aquele tema, tá? Então, gente, o caderno de repertório sociocultural é assim que você faz e você precisa revisá-lo pelo menos 2 vezes por semana para ir memorizando aquele conteúdo, para você não esquecer aquilo lá que você está estudando. Você entendeu essa questão, gente, de que a redação não é criatividade, é combinatividade, e quanto mais elementos você coloca na sua mente, mais coisas você tem para colocar na sua redação e conseguir se lembrar disso no dia do Enem? Deu para entender o porquê que algumas pessoas conseguem escrever redação e as outras não? Porque tem gente que senta e fala, vou baixar o espírito aqui, vou baixar o santo, e aí eu vou conseguir escrever a redação. Gente, eu sei que quando você ouvir, você fala assim, Débora, pelo amor de Deus, por que ninguém me ensinou isso na escola? Porque se tivesse me ensinado, eu estaria muito mais tranquilo para fazer a redação. Gente, é isso que eu falo, tudo é estratégia, técnica e método. Se hoje você não consegue escrever uma redação, é porque você não tem a estratégia, a técnica e o método. Quando você tem na sua mão a estratégia, a técnica e o método certo para você escrever a sua redação, você simplesmente aplica a técnica, aplica o método e consegue tirar uma boa nota na redação quando você fizer. Gente, não tem mágica, não é dom, não é criatividade, não é nada. Redação é técnica. É só você entender isso aqui. E isso aqui, gente, é uma das técnicas de redação. Eu trouxe ela aqui porque vocês ficam muito aflitos com essa questão de não sei o que escrever, não sei ter dados, não tenho elementos para colocar na minha redação. Mas isso aqui, gente, é tipo assim, 5% das técnicas que você tem que usar para escrever uma boa redação. Como eu te disse, você precisa de outras coisas para que você aplique as competências e consiga tirar uma nota alta, tá? Bom, agora que você já entendeu o que ter de elementos, eu quero te passar a parte de como ter ideias para vários temas de redação, tá? Quando você estiver diante do tema da redação, como que você faz para que naquela hora você tenha ideias? Muitas pessoas falam, Débora, eu não consigo ter ideias para minha redação. Não consigo. Sento ali, eu vejo o tema, não consigo ter ideias para minha redação. O que eu faço? Eu vou te explicar agora, tá? Vou te explicar agora. E, gente, como eu disse, no final dessa aula eu vou sortear, então, um curso de redação, tá? No meu curso de redação tem essa técnica, mas tem várias outras. E lá, agora essa daqui você vai pirar. Lá no curso Enem pela última vez, que a gente vai abrir inscrições na segunda-feira, a gente vai fazer o nosso caderno de repertório sociocultural juntos. Eu vou dar para vocês outros macrotemas além desse, só que eu e a minha equipe, a gente já vai dar pronto para vocês, lá no Enem pela última vez, os dados sobre educação, dados sobre saúde, dados sobre todos os macrotemas, citações, a gente vai dar as alusões históricas, tudo sobre vários macrotemas. Então, quem tá no curso Enem pela última vez, quem vai participar, que se inscrever, a pessoa nem vai precisar fazer sozinha esse caderno. A gente vai passar tudo isso pra ela. Então, todas as citações que você poderia fazer sobre saúde, todas as citações que você poderia fazer sobre meio ambiente, todas as citações sobre violência contra a mulher. O seu único papel vai ser entender aquilo lá, treinar redações sobre aquele tema e conseguir memorizar aquilo lá, porque não tem como eu fazer a revisão pra você que vai fazer. Então, quem tá no Enem pela última vez, a gente vai fazer isso, o caderno de repertório sociocultural juntos, a turma inteira vai fazer junto, só que eu vou te passar vários materiais, tá? Eu vou fazer praticamente pra você o seu caderno de repertório sociocultural, pra que você consiga já memorizar tudo, beleza? Então, quem tá lá no Enem pela última vez, vai ter esse negócio aí, tá? Essa questão do caderno de repertório sociocultural. Vamos lá entender, então, como que você faz para ter ideias para sua redação, independente do tema, assim que você olhar para o tema. O que você faz para achar essas ideias na sua mente, tá? Beleza. Primeira coisa, tá? Sobre os textos motivadores. Gente, os textos motivadores, eles estão lá para te ajudar. Muita gente pula os textos motivadores porque acha que não pode usar os textos motivadores. Gente, os textos motivadores, eles têm muita, escutam muito com bastante ênfase.
o texto motivador do Enem. Pra quem não sabe o que é texto motivador, tá? Você tem lá o tema da redação, eles vão falar com você. Olha, dado os textos motivadores, escreva sobre a persistência da violência contra a mulher. Eles vão te dar no Enem, quando você vai escrever a redação, eles vão te dar vários textos que falam sobre aquele assunto para te inspirar. O texto motivador ele serve para isso, tá? Para te inspirar a escrever o seu texto. Muitas pessoas acham que não podem usar aqueles textos lá para escrever a redação. E você pode. Inclusive, a melhor aula, eu falo assim, ó, é que eu mais amo, tá? A melhor aula do meu curso de redação é mostrando como que você usa o texto motivador para ter ideias para sua redação. Por que essa é a melhor aula para mim? Porque é a aula que quando você assiste, você fala assim, agora eu tenho certeza que independente do tema, independente do que cair no Enem, eu consigo escrever, porque eu vou tirar elementos lá da proposta dessa textos motivadores. Quando você entende que você pode usar de uma forma específica os textos motivadores, você nunca mais tem medo de chegar no dia do Enem e não saber escrever nada, porque você sabe tirar informações da proposta do tema lá dos textos motivadores, tá? Então você pode sim usar, eu não consigo explicar aqui os detalhes dessa técnica, mas você pode sim usar os textos motivadores no seu texto, você não será penalizado, tá? Mas tem a forma certa, não é pra você copiar e colar, depois não copia e cola e fala assim, a Débora falou que eu podia copiar e colar. Não falei, tá? Eu falei que tem uma técnica certa pra você usar os textos motivadores e saber exatamente elementos lá pra colocar no seu texto, tá? Então, vamos lá, senão vocês falam que eu tô falando coisa que eu não falei. Vamos lá. Como que você faz para ter ideias sobre o tema da redação? Como que você faz para ter ideias sobre o tema da redação? Anota isso aqui, porque isso é importante. Qual que é o problema que muitas pessoas falam que não conseguem ter ideias para o tema da redação, tá? Eu li um tema da redação, a persistência da violência contra a mulher. Não consigo ter ideia, não consigo lembrar de nada do que eu poderia escrever. Por que muitas pessoas falam isso? Isso geralmente acontece porque quando você se depara com o tema da redação, muitos de vocês fazem a seguinte pergunta: o que eu sei sobre esse tema? Você olha para o tema, democratização do acesso ao cinema do Brasil. Você olha e fala assim, caracas, velho, o que eu sei sobre esse tema? O que eu sei sobre esse tema? Só que essa pergunta, o que eu sei sobre esse tema, é uma péssima pergunta para você ter ideias para sua redação. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Se eu chegar para você e falar assim, qual banda que você mais gosta? Ou, por exemplo, me fala aí uma música, me indica uma música que seria legal que eu escutasse agora. Me indica uma música. Não seria muito melhor pra você? Às vezes quando eu te perguntar isso, você vai falar assim, tá, mas que tipo de música que você gosta? Qual é o estilo musical? Pra eu te indicar uma banda, pra eu te indicar uma música aqui, tá? Agora se eu te falo assim, ó, das músicas que você ouviu na última semana, qual que foi a melhor que você ouviu que você acha que eu deveria ouvir? Eu já delimitei, eu falei das músicas que você ouviu na última semana. Qual que foi a melhor? Quando eu faço isso, na sua mente, você vai procurar quais as músicas que você ouviu nessa última semana. E aí você vai falar, caramba, a música que você tem que ouvir é tal música. É essa música aqui, a música que você tem que ouvir. É essa música aqui porque ela foi muito boa, eu ouvi nessa última semana. Quando eu delimito a pergunta, quando eu pego a pergunta, em vez de fazer uma pergunta ampla, qual música que você me indica? E eu falo, da última semana, eu posso delimitar até mais. Das músicas de rock que você ouviu na última semana, qual que você mais gostou, que você indica que eu escute? Quando eu falo assim, que você ouviu na última semana, de rock, você ou vai me falar assim, Débora, eu não escuto rock, eu não gosto de rock, eu não escutei na última semana, e aí é uma resposta, ou você vai simplesmente me falar, tal música aqui que você quer ouvir rock, é essa música aqui que é a melhor que eu escutei nessa semana, porque eu delimitei. Se eu faço uma pergunta ampla, não dá. Se eu, por exemplo, faço a pergunta pra você, o que você mais gosta de fazer? Você vai pensar em 1 milhão de coisas. Eu gosto de dormir, eu gosto de Netflix, eu gosto de sair com meus amigos. Agora, se eu falo assim, o que você mais gosta de fazer nas suas férias? Aí pronto, eu já delimitei, já coloquei, nas férias. A sua mente automaticamente vai para as suas férias, entender o que você gosta de fazer nas férias e aí você vai me dar uma resposta. Por que eu tô falando isso? Porque essa pergunta de o que eu sei sobre o tema é uma péssima pergunta, porque quando você pergunta isso para sua mente, a sua mente não sabe o que ela procura para te dar a resposta. Quanto mais você limitar as perguntas que você faz para sua mente sobre o tema da redação, maiores são as suas chances de a sua própria mente te devolver informações que você pode colocar na sua redação. Então, essa técnica aqui, ela consiste em você fazer perguntas estratégicas para você mesmo, para você nunca mais falar assim, eu não sei nada sobre o tema. Não, você sabe sim. Só que você está perguntando, você está procurando a informação da forma errada, tá? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar quais são essas perguntas que você pode pegar qualquer tema da redação e quando você se faz essas perguntas, você consegue saber o que escrever na sua redação.
Só uma coisa, tem uma dica de ouro aqui, antes de falar sobre quais são as perguntas, que é a dica sobre os macrotemas. Lembra que lá no meio dessa aula que eu falei sobre macrotemas? Essas perguntas aqui que você vai se fazer aqui, para achar informações para colocar no seu texto, você pode se fazer sobre o tema específico. Então, vou pegar aqui o exemplo da nossa aula. O estigma não, já misturei os temas. Violência contra a mulher, tá? Gente, eu esqueci a palavra. Enfim, da violência contra a mulher. Em vez de você pegar só sobre o tema específico, você pode se fazer as perguntas sobre o macrotema. Então, você pode pegar sobre a mulher, sobre a violência, você se faz a pergunta sobre o tema, tá? É a persistência da violência contra a mulher, tinha esquecido. Então, em vez de você só fazer as perguntas que eu vou te mostrar aqui agora, só sobre a persistência da violência contra a mulher, você pode fazer sobre violência, você pode fazer sobre a mulher, tá bom? Então, use essa técnica aqui, eu vou te mostrar o exemplo aqui, vai ficar mais fácil de você entender. Então, agora, nunca mais você vai se perguntar o que eu sei sobre o tema. Você vai se fazer perguntas estratégicas para buscar na sua mente o que você escreve na sua redação. Vou te dar aqui, vou te falar as perguntas que são e já vou pegar um exemplo para você entender melhor ainda, tá? Vou pegar um tema da redação de anos atrás, se eu não me engano, de 2017, que é Desafios da Formação Educacional dos Surdos no Brasil. É um tema que caiu na redação do Enem, no Enem, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganada, em 2017. Eu vou falar as perguntas para você aqui, você vai anotar essas perguntas e eu vou dar exemplos aqui para você entender melhor. Então, a partir de agora, em vez de você pegar um tema da redação e se perguntar o que eu sei sobre esse tema, você vai se fazer as seguintes perguntas. Primeira pergunta: quais outros problemas que esse problema está trazendo para a sociedade? Todo o tema do Enem é um problema, tá? Então, isso aqui, ó, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Formação educacional dos surdos no Brasil é um problema. O Enem sempre traz um problema. A primeira pergunta que você tem que se fazer para você achar informações na sua mente é: quais outros problemas esse problema abordado, então nesse caso aqui, né, quais outros problemas que a formação educacional dos surdos no Brasil, ele traz para a sociedade? Por que você tem que fazer essa pergunta? Porque você precisa entender o que esse problema traz de mais problema para a sociedade. Onde que você vai usar isso daqui? Você pode usar isso aqui na sua argumentação. Fala assim, olha, a formação educacional dos surdos no Brasil, se não for resolvida, ainda traz esses outros problemas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu posso saber que outros problemas que esse problema traz? Ele traz um problema de segregação, de que lá na nossa Constituição fala que todo mundo é igual perante a lei. Não, tá mostrando aqui, ó, a lei fala isso, mas não é todo mundo igual perante a lei, tá? Não é todo mundo igual perante a lei. Por quê? Porque os surdos no Brasil, eles não têm a mesma a formação educacional do que uma pessoa que não é surda. Então, você pode usar isso. Quais outros problemas? Olha, nem todo mundo fica igual, a gente tem a segregação, a gente tem a formação de minorias, a gente começa a ter mais desigualdade. Então, pronto, primeira pergunta é essa. Aí você vai se perguntar assim, ó, quais são as vítimas diretas desse problema? Nesse caso aqui é muito claro, quem são as vítimas diretas, tá? E também você pode perguntar o seguinte, quem são as vítimas indiretas desse tema? Então, aqui no caso da formação educacional dos surdos do Brasil, quem são as vítimas diretas? Os próprios surdos, né? Eles não têm formação educacional. Mas quem são as vítimas indiretas? A família dele. Então, os pais têm problemas porque eles não têm formação educacional. Se esse surdo chegar, quando ele casar, quando ele tiver uma família, a família dele vai ter um problema porque ele não tem uma formação educacional. Então, quem são as vítimas indiretas? Para que você vai usar isso daqui? Para realmente pensar, olha, o problema é muito maior do que simplesmente com os surdos. Tem pessoas envolvidas que traz mais desigualdade para o Brasil. Outra pergunta que você pode se fazer, tá? Quais os problemas que essa vítima indireta ela tem devido a esse problema? Então, por exemplo, a família do surdo, qual que é o problema que ela tem com esse problema da formação educacional? Você está vendo que você está buscando informações na sua mente mais do que simplesmente só se perguntar o que eu sei desse tema? Outra coisa que você pode se perguntar diretamente, o que eu já vi em séries sobre esse tema? Se pergunte exatamente isso, o que eu já vi de séries sobre esse tema? Por quê? Porque em vez de você falar assim, o que eu sei sobre esse tema, você vai buscar na sua mente alguma coisa sobre séries. Só que aí, lembra que eu falei que você pode usar não somente o tema específico, mas também o macrotema? Por quê? Por exemplo, eu assisti há um tempo atrás uma série na Netflix que chama Atypical. Tá? Chama Atypical. Ela fala não é sobre surdos, ela fala sobre pessoas com, como é que chama? Autismo, tá? Então, autismo tem a ver com os surdos?
Não exatamente, mas ela tá dentro do mesmo macrotema, que são pessoas com deficiência, tá? São pessoas que têm problemas e elas têm um tratamento diferente na sociedade. Então eu poderia usar o atypical, poderia para falar, olha, na série fala sobre isso e isso aí não se acontece só com as pessoas com deficiente, com pessoas com autismo, mas também com deficientes auditivos. E aí você fala sobre isso. Você pode se perguntar, o que eu já vi na internet? Quais são as notícias que eu já vi sobre alguma coisa de minorias, sobre deficientes auditivos, sobre deficientes também. O que eu já vi sobre isso, tá? Então você, no seu canal de repertório sociocultural, vai ter muita informação. O que mais que você pode se perguntar, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Você pode se perguntar o seguinte: eu conheço algum exemplo próximo a mim que identifica, que mostra o que é esse problema aqui? Eu conheço alguém, eu já vi alguém sofrendo esse problema. O que essa pessoa sofre? Se coloque no lugar da pessoa e entenda os problemas dela. Você pode fazer isso. Em vez de perguntar o que eu sei sobre esse tema, se coloque no lugar da pessoa e fala que se eu fosse uma pessoa com esse problema, se eu fosse a mulher que está sofrendo violência, se eu fosse a pessoa que não tem acesso ao cinema no Brasil, se eu fosse o surdo, qual que é o problema que eu enfrentaria? Se coloque no lugar da pessoa e entenda os problemas, tá? Como que a sociedade se comporta em relação a esse tema? Como que a sociedade vê a formação educacional dos surdos no Brasil? Alguém tá olhando para isso? Ou isso é um tema que não é falado? Você pode usar isso na sua redação. Essa pergunta é importantíssima, tá? O que tá impedindo a sociedade de já ter resolvido esse problema? Gente, se tem um problema que tem aí e ele é tão importante ao ponto de vir para o Enem, a pergunta é, por que a sociedade não conseguiu resolver este problema? É só uma pergunta muito simples. É por quê, gente? O que é? É falta de verba? E você pode usar isso na sua redação. É falta de verba? É falta de profissionais qualificados? É falta de interesse político? Ou muito interesse político e isso não está sendo resolvido? O que está impedindo a sociedade de resolver esse problema? Dos órgãos responsáveis, quem que seria o maior responsável por eliminar esse problema? E você pode usar isso aqui na sua proposta de intervenção. Desse problema aqui, quem que é? O governo? São as próprias famílias? É a educação escolar? As próprias pessoas, elas são responsáveis por isso? Então, por exemplo, no caso da violência contra a mulher tem um papel ali de denunciar, a mulher tem um papel ali de, claro, né, dentro de uma segurança dela. Então, ela é um agente resolvedor do problema, tá? Então, quem são os órgãos responsáveis? Quem que é? Agora, para você fechar o seu texto, como que a sociedade seria um lugar melhor se esse problema ele não existisse? Essa pergunta é importantíssima. Como que a sociedade seria um lugar melhor se esse problema não existisse? Porque onde você pode usar isso aqui? Para finalizar o seu texto. Você entendeu como que a sociedade seria um lugar melhor se esse problema não existisse? Você pode finalizar o seu texto justamente com essa pergunta, tá? Você também pode perguntar o que eu sei das áreas do conhecimento, o que eu já vi tanto sobre o macrotema, tá? Sobre minorias, sobre deficientes auditivos, ou pessoas com algum tipo de deficiência, ou isso, tá? Ou realmente o macrotema ou o tema específico, tá? Outra pergunta, por que a vítima desse problema tem uma vida pior? O que acontece na vida dela que é pior? Vou repetir aqui algumas frases, algumas perguntas para vocês, para você ir anotando, mas a ideia é justamente isso. Em vez de você se perguntar o que eu sei sobre esse tema, é você se perguntar perguntas específicas e a partir dessas perguntas específicas, a sua própria mente vai procurando nas caixinhas aí as informações que você tem. Então, nunca mais, quando se deparar com o tema da redação, se pergunte o que eu sei sobre esse tema, tá? Nunca mais pergunte isso. Se pergunte perguntas específicas para sua mente achar as suas informações lá, tá? Então, vou citar aqui algumas perguntas que eu já falei. Primeira pergunta, quais outros problemas este problema traz para a sociedade? Vou bebendo água aqui, porque eu fico precisando de água. Quais outros problemas este problema traz para a sociedade? Outra pergunta, quem que são as vítimas diretas? E quem que são as vítimas indiretas? Então, vítimas diretas e indiretas. Sempre que você se deparar com um tema, se pergunte isso. Quem que é a vítima indireta e a direta? A indireta é pessoas ao redor dela que também sofrem por ainda ter esse problema na sociedade. Por que a vítima tem uma vida pior por causa desse problema? Se coloque no lugar dela e entenda por que a mulher que sofre violência tem uma vida pior, por que a pessoa que não tem formação educacional, o surdo que não tem formação educacional tem uma vida pior. Por que, gente? Por que a pessoa com doença mental, por que ela tem uma vida pior? Então se coloca no lugar da pessoa. Conheça algum exemplo do tema que eu poderia usar aqui? Conheça algum exemplo que eu poderia usar? O que eu já vi em filme? Isso, pergunte especificamente, tá? Pense em todos os filmes que você já viu. Agora pense em todas as séries.
Agora pense em todos os livros. Quando você só fala assim, o que eu já vi sobre esse tema, é uma pergunta ampla ainda, tá? O que eu já vi nos filmes? O que eu já vi em livros? O que eu já vi na TV, tá? Que seja. O que eu já vi em algum lugar. Quais áreas do conhecimento eu poderia relacionar com isso aqui? Algum fato histórico? Alguma informação da biologia? Alguma música? Algum livro? Algum pensador sobre esse tema? Então se pergunte especificamente isso, tá? E com isso, gente, essas perguntas aqui, com o caderno de repertório sociocultural, você vai ter resposta para tudo isso aqui, tá? Por isso que eu coloquei essas duas técnicas juntas, para você entender que elas andam em conjunto. Como que a sociedade se comporta em relação ao tema da formação educacional? A sociedade tá ligando para isso? Ou a sociedade tá vivendo como se nada tivesse acontecendo, tá? Outra pergunta, o que está impedindo a sociedade de já ter resolvido esse problema? O que é? Falta de verba? Falta de interesse? É interesse político? É falta de profissionais adequados? O que está impedindo a sociedade? Dentre os órgãos responsáveis, quem são os maiores responsáveis? É a própria pessoa? É o governo? É a família? É a educação escolar? Você usa aqui na proposta de intervenção. E aí, por último, você pode perguntar como que a sociedade seria melhor caso não tivesse esse problema. Então, você pode falar de igualdade, você pode falar de igualdade de oportunidade para todas as pessoas, você poderia falar de vários outros temas, tá? Beleza? Anotou essas perguntinhas aqui? Anotou? Gente, hoje, então, nossa, a gente até passou do horário aqui, a gente falou sobre a redação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa aula aqui, hoje ainda, pra você assistir novamente, caso você precise, pra que você não tenha nenhuma dúvida sobre essas perguntas, sobre o caderno de repertório sociocultural. Eu vou deixar essa aula, então, aqui agora, até de noite, tá? Pra você assistir. Como você sabe, as aulas não ficam gravadas, mas eu vou deixar pra você assistir essa aula aqui. Vou deixar até amanhã de manhã, pra que você consiga revisar esse conteúdo aqui e entender, tá? Gente, amanhã tem aula, Débora, domingo, sério, Débora? Gente, eu que já fui aprovada, tô aqui. Amanhã a gente vai falar sobre vários temas que vocês me mandaram, várias outras dúvidas que vocês me mandaram. A gente vai tirar essas dúvidas aqui, tá? A gente vai falar sobre o que mais você precisa saber para ser aprovado. Vou falar sobre cada área do conhecimento, vou falar sobre como conciliar as atividades do seu dia a dia com tudo do Enem, como você vai conciliar o terceiro ano com o que você tá estudando pro Enem. Vou falar de muita coisa, tá? A gente vai falar sobre matemática. Gente, muito assunto amanhã, muito assunto. E na segunda-feira, gente, a segunda-feira é o seguinte, não perde a aula de segunda-feira, não tem replay, tá? Segunda-feira não tem replay mesmo. Segunda-feira a gente vai falar sobre como que você faz para simulados, exercícios e gerenciamento de tempo de prova, ou seja, como que você faz para acertar mais questões no dia da prova. Pensa o seguinte, você está se preparando o ano inteiro simplesmente para chegar em um dia, na verdade 2 dias, né, que são os dias do Enem. Imagina se você chega lá, você não sabe exatamente se você faz o primeiro, se você faz a área do conhecimento que você tem mais facilidade ou tem mais dificuldade. Se você faz as questões na ordem ou pula uma questão ou outra. Qual questão que você insiste? Qual questão que você pula ela? Qual questão que você chuta? Como que você gerencia o seu tempo? Aquela coisa de, é 3 minutos para cada questão, você vai ver que não é bem assim. Porque tem questão que é mais rápido, tem questão que é mais devagar mesmo. Você vai entender tudo isso, gerenciamento de tempo de prova. Como que você treina para simulados, exercícios e como que você faz para estrategicamente tirar maior pontuação no Enem. Chute da forma certa, como que você faz para quando você não sabe a questão, como que você entende aquela questão ali para ter maiores chances de você acertar a questão. A gente já faz tudo sobre o dia da prova, sobre como que você faz a prova do Enem e aumenta as suas chances, tá? Então a aula de segunda-feira é imperdível, sério, imperdível, não vai ficar gravada, você tem que estar aqui. Amanhã tem aula sim, no mesmo horário, 7 horas, e segunda-feira tem aula 7 horas, e segunda-feira também, como vocês já estão sabendo, a gente abre inscrições para o Enem pela última vez, meu curso acompanhado, no qual eu e a galera que quiser estudar comigo agora até o Enem, a gente vai estudar junto, eu vou mostrar pra você as melhores técnicas de estudo, vai ter quem se inscrever lá nas primeiras 24 horas, vai receber os vestibumapas, mais de 1000 páginas com todo o conteúdo do Enem, o curso completo de redação tá lá, além do curso completo de redação, todas as suas redações corrigidas de agora até a data do Enem. Não deixe que a primeira pessoa que vai dizer se você merece ou não tirar nota 1000 seja o corretor oficial do Enem. Peça para pessoas corrigirem a sua redação e lá no curso Enem pela última vez você vai ter todas as suas redações detalhadas, cada vírgula que você errou, corrigida por corretores profissionais para que você consiga tirar uma boa nota no Enem. Então mais de 60 aulas, meu acompanhamento, aula, close friends, tudo dentro do Enem pela última vez, beleza? Não tô ouvindo. Pode falar. Tablet.
Ah, sim, é verdade. No primeiro dia, quem se inscreveu nas primeiras 24 horas, primeiras 24 horas não, no primeiro dia, quem se inscreveu na segunda-feira no Enem, pela última vez, vai concorrer ao sorteio de um tablet, tá? Então, pra todo mundo que se inscrever, se você falar assim, Débora, eu quero participar do Enem pela última vez, já se inscreve no primeiro dia, eu vou abrir inscrições 7 horas da noite, lá no desafio, né, na aula do desafio, nessa última aula do desafio plano da aprovação, e quem se inscrever no primeiro dia, na primeira noite ali, tá? A gente abre as inscrições 7 horas, quem se inscrever 7 horas até meia-noite ali, você vai participar do sorteio de um tablet, tá? Um tablet novinho da Samsung, maravilhoso, tá? Pra você, já que você já tomou a sua decisão, eu quero premiar quem realmente tá tomando a decisão ali de estudar comigo até o Enem, tá? Então, quem inscrever no primeiro dia vai participar do sorteio, beleza? Ó, amanhã a gente tem a aula, tá? E agora eu vou lá pro Instagram que eu vou postar a nossa frase. E você vai comentar o seguinte, tá? Você vai comentar o seguinte na frase que eu vou postar no Instagram agora. Vou tirar 1000 na redação. Vou tirar 1000 na redação, tá? Então já coloca lá essa frase pra você conseguir participar do sorteio do curso de redação. Ó, beleza, gente? Bora lá, então. Espero vocês amanhã aqui na nossa próxima aula do Desafio Plano da Aprovação. Beijo! Consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em segundo lugar em administração na Faculdade Federal, na Universidade Federal Fluminense. E eu passei no Instituto Federal de Minas Gerais. Eu passei no curso de pedagogia em terceiro lugar pela Universidade Federal de Sergipe. Eu passei esse ano na Universidade Estadual da Paraíba. E graças a Deus consegui passar no curso que eu queria na Universidade Federal da Bahia. Fui aprovada na USP. E agora eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no curso de medicina. De 520, nas redações eu fui para 920. Tirei 880. 940 no Enem. E consegui a nota de 940 na redação do Enem pela primeira vez. Eu tinha já criado um bloqueio, principalmente com a redação. Ficava, nossa, tão desesperada, com dúvida se eu ia passar ou não, se eu ia conseguir. Eu não tinha uma rotina de estudo. Eu ficava muito, chateada quando eu tinha que estudar, eu ficava de mau humor. Eu acabava não sabendo o que eu deveria estudar, os conteúdos que eu deveria estudar. Eu apenas pesquisava na internet e saía estudando vários conteúdos em um dia só e acabava não tendo bom rendimento e aquilo me prejudicava demais, me frustrava demais, né? Acabava descontrolando a minha ansiedade. Graças à preparação emocional, a preparação mais teórica de como estudar melhor, de como reter os conteúdos. A questão dos simulados também me ajudou muito. Daí eu pude acompanhar os meus erros, acompanhar a minha evolução. Ela me ajudou a manter o foco nos estudos, a me motivar naqueles dias que a gente estava super desmotivada, com várias técnicas que ela tem no curso dela que são maravilhosas, ajuda qualquer estudante. E me ajudou de uma forma completamente mágica, que nenhum outro curso conseguiu me ajudar desse jeito. O Missão Enem deu na minha mão todas as matérias, as principais matérias que eu deveria estudar de acordo com o curso que eu queria entrar e a universidade que eu pretendia entrar. Sou muito grata, Débora. Obrigada, Débora Reis. Vocês realmente mudaram minha vida.